O reino animal é sempre intrigante, não só por sua complexidade, mas também porque nós, seres humanos, podemos entender melhor nosso próprio mundo através dele. Muitas vezes, a ciência ajudou nisso. Seja Darwin desenvolvendo sua teoria da evolução nas Ilhas Galápagos, ou B.F. Skinner em seu experimento com pombos. E quanto mais aprendemos sobre outros animais, mais perguntas eles parecem nos propor. Aqui contaremos alguns dos mistérios do reino animal mais desconcertantes, que até a ciência tem dificuldades em explicar. Número 8. A formiga argentina. Essa pequena criatura é, na verdade, uma espécie invasora e foi introduzida no Japão, na Nova Zelândia, na Austrália, África do Sul, na Europa, Havaí e nos Estados Unidos. Existem duas coisas marcantes sobre essas pequenas trabalhadoras. A primeira é que elas são capazes de criar supercolônias. Uma colônia na Europa se estende por quase 6.000 quilômetros ao longo da costa do Mediterrâneo, enquanto outra na Califórnia tem quase 900 quilômetros de extensão. A segunda questão levantada pelas formigas surgiu depois que um estudo em 2009 revelou que, nas duas supercolônias, além de outra no Japão, todas as formigas eram relacionadas geneticamente. Embora existam teorias sugerindo que a sua proliferação possa ter sido resultado de influências humanas, os pesquisadores ainda estão perplexos com essa similaridade genética, considerando a enorme distância. Algo que deveria ser impossível. Para explicar esse fenômeno, os cientistas concluíram que isso pode significar que exista uma supercolônia global de formigas. Imagina se acontece igual aquele filme Starship Troopers, que insetos se unem para dominar a Terra. Número 7. A água-viva imortal. Embora seu nome científico, Turritopsis dohrnii, não seja muito atraente, a água-viva imortal é definitivamente algo muito interessante. Das únicas espécies conhecidas capazes de reverter para uma fase colonial do pólipo, essa água-viva representa a coisa mais próxima do mundo em termos de imortalidade. Os cientistas ainda estão confusos com os mecanismos do organismo dessa criatura, mas tem a ver com células, especialmente projetadas em um processo chamado transdiferenciação. Quando uma água-viva sexualmente madura é ferida ou envelhece, as suas células começam a voltar ao pólipo original ou ao estágio colonial. Em teoria, esse processo pode continuar para sempre, o que significa que podem existir águas-vivas biologicamente tão antigas quanto os próprios oceanos, embora os cientistas apontem que esses animais geralmente são mortos por predadores. É bastante irônico sobreviver centenas ou milhares de anos para, de repente, ser comido por uma tartaruga. Número 6. O corvo. Os corvos podem ser considerados animais comuns, mas é justamente por habitar em muitos lugares que a ciência consegue observar eles de perto. Os corvos são animais incrivelmente inteligentes. Por exemplo, eles já conseguiram abrir fechos de zíper, entender o deslocamento da água e resolver quebra-cabeças para conseguir comida, com muitos cientistas sugerindo que seu nível de raciocínio é quase igual ao de uma criança de 7 anos. Mas um estudo levou ainda mais longe essa afirmação de inteligência, mostrando que os corvos são capazes de reconhecer rostos e guardar ressentimentos. Um grupo de estudantes em Seattle capturou 7 pássaros, marcou todos e os soltou, usando máscaras assustadoras. Mais tarde, enquanto caminhavam no campus com as máscaras, os pássaros gritavam e davam rasantes nos estudantes. Mas o mais louco foi que os outros pássaros que não foram capturados também começaram a atacá-los, sugerindo que os corvos de alguma forma deduraram os estudantes a seus irmãos. Outros estudos mostraram que até a próxima geração de corvos tende a ter esses mesmos preconceitos, e diferentes corvos têm dialetos regionais em termos de vocalizações, acrescentando mais peso à ideia de que eles possam ter algum tipo de linguagem. Mas os biólogos ainda não identificaram o que estão dizendo uns aos outros, ou como são capazes de comunicar a ameaça de algo tão específico como as pessoas com máscaras para o resto da ninhada. Alfred Hitchcock sabia mesmo das coisas. Número 5. O ornitorrinco. O ornitorrinco com bico de pato é um bicho estranho e parece ter sido criado no laboratório do Dr. Moreau. O destaque fica para o fato de ser um dos 5 mamíferos que se reproduzem pela postura de ovos e o único membro da família Ornithorhynchidae. É também um dos únicos mamíferos que possui veneno, localizado em um pequeno ferrão no pé, o que pode causar uma dor horrível aos seres humanos. Um estudo de 2004 descobriu que os ornitorrincos tinham 10 cromossomos sexuais, em comparação com 2 em outros mamíferos.
e que eles continham genes de mamíferos e répteis. Os cientistas ainda não sabem ao certo por que ou como essa adorável criatura aquática passou a ser um animal tão diferente e por que não existem mais espécies como ela, embora os registros fósseis indiquem que possa ter existido vários primos do ornitorrinco. Número 4. Vacas eletromagnéticas. Sim, as vacas são ainda mais comuns que os corvos, mas exibem um dos comportamentos mais incríveis do reino animal. Pesquisadores da Universidade de Duisburg-Essen examinaram 8.150 fotos de diferentes pastagens e criações de cervos na neve usando o Google Earth e descobriram algo incrível. Sempre que o gado ou o cervo estavam pastando, todos tendiam a seguir na mesma direção, indo rumo ao norte ou ao sul. Foi demonstrado que vários animais, como pássaros e tartarugas, têm sensibilidade aos polos eletromagnéticos da Terra, mas essa é a primeira indicação de que as vacas também possam reagir aos campos magnéticos. Ainda não sabemos qual a utilidade desse radar interno para a vaca, pois a domesticação faz com que essa seja uma adaptação irrelevante. Portanto, se você inexplicavelmente sentir vontade de ir rumo ao norte depois de comer um hambúrguer, já sabe por quê. Número 3. Fitoplânctons paradoxais. O fitoplâncton é uma das formas de vida mais abundantes do planeta. Eles estão por todo o oceano e são quase invisíveis ao olho nu, mas desempenham um papel muito importante no meio ambiente. Apesar de sua simplicidade biológica, eles também representam um dos paradoxos mais confusos da natureza. Geralmente, a regra da biodiversidade diz que quanto mais recursos houver, maior será o nível de diversidade e vida, mas isso não se aplica ao fitoplâncton. Nos oceanos árticos, onde há abundância de nutrientes, existe uma população muito baixa de fitoplânctons. E embora existam algumas teorias, não temos um entendimento claro de por que o fitoplâncton não é abundante nessas zonas mortas, e isso ganhou até um nome, o paradoxo da Antártica. Número 2. O abominável caranguejo Yeti. Em 2005, a primeira dessas criaturas foi descoberta na área da Cordilheira Pacífico-Antártica, e agora conhecemos 3 espécies diferentes, mas o que caracteriza todas elas são pernas peludas, o que levou os descobridores a chamá-las de caranguejos Yeti, por causa do Yeti, o Homem das Neves. Até pouco tempo atrás, ninguém tinha entendido ainda o motivo de sua pelagem. Pesquisas posteriores mostraram que, vivendo perto de fontes hidrotermais, seus pelos estão cheios de bactérias filamentosas, que crescem como uma fazenda de micróbios em seus braços, e acredita-se que sirvam para desintoxicar substâncias venenosas que saem de fontes hidrotermais. Mas olhando mais de perto, os cientistas também teorizam que o caranguejo Yeti usa essa bactéria como seu alimento básico. Ainda existem muitas perguntas sobre essa adaptação específica e como eles são capazes de ocupar um nicho ecológico tão pequeno. Em muitos casos, eles usam menos de 1 metro de espaço habitável e tendem a se reunir em grandes pilhas de caranguejos, muito perto de uma abertura e eles queimam, muito longe e eles congelam até a morte. Número 1. Abelha. A ideia de que as abelhas não deveriam voar e que desafiam a física de alguma forma já é algo conhecido no meio científico há muito tempo. E foi o entomologista francês Auguste Magnan quem chegou a essa conclusão na década de 1930. No entanto, estudos mais recentes revelaram que a abelha realmente usa um sistema de voo mais complicado e complexo do que outros. Michael Dickinson, da Universidade de Washington, usou uma asa de abelha robótica e fotografias em alta velocidade para mostrar que as abelhas, na verdade, batem as asas da esquerda para a direita, e não subindo e descendo. Esse movimento de varredura cria pequenos vórtices de baixa pressão que ajudam a manter a abelha no ar. Embora isso não nos dê uma imagem completa de como uma criatura fundamentalmente não aerodinâmica seja capaz de voar, ela lança alguma luz sobre vários mecanismos subjacentes mais complexos que podem estar funcionando. Outro estudo realizado por pesquisadores da China confirmou isso amarrando pequenos pedaços de vidro às abelhas e deixando elas soltas em uma caixa que foi bombardeada por lasers para rastrear seu posicionamento. Não sei você, mas eu acho que disparar lasers em abelhas deve ser um dos melhores trabalhos do mundo. Essa foi a nossa lista de animais que a ciência tem dificuldade em explicar. Você tem algum animal favorito? Ou consegue pensar em outro comportamento diferente de algum animal que pareça desafiar a natureza? Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!